Jesus disse em Mateus 24, a lição da figueira. E lá diz assim, Mateus 24, a partir do versículo 32. Jesus disse ainda, aprendam a lição da figueira, o que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Então, o que eu gostaria de falar aqui sobre as evidências do que está acontecendo no mundo. Como que Jesus está muito próximo de voltar. Conflitos armados, guerras civis, guerras em fronteiras, conflito da Síria, Rússia, Estados Unidos, encontro do ditador coreano com o Donald Trump e assim por diante. A África, as condições espirituais, moral daquela cidade, país, isso tudo nos leva para a profecia bíblica do tempo do fim que vivemos. Não podemos ignorar isso. A gente não pode deixar isso como se nada estivesse acontecendo. Olha quantas evidências. Não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Porque aqui em Mateus 24 mesmo, Mateus 24, a partir do versículo 4 diz assim, e Jesus respondeu, os apóstolos perguntaram, então os discípulos chegaram perto de Jesus e lhe perguntaram em particular, conte para nós, quando é que isso vai acontecer, o tempo do fim, a volta dele? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? Aí Jesus responde, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, pois muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem barulho de batalhas e notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro, em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Aí é isso que eu acabei de ler aqui. Conflitos armados, guerras civis, isso já está acontecendo no mundo. Guerras em fronteiras, conflito da Síria, Rússia, Estados Unidos, encontro com o ditador coreano, com Donald Trump e assim por diante. Aí continuando. Então quando eu vejo o STF querendo legalizar o aborto, a ideologia de gênero sendo implantado nas escolas, um homem, por exemplo, um homem condenado de dentro da prisão, como por exemplo Lula sendo eleito de dentro da prisão, sabe, coisas que estão acontecendo no mundo que, creio eu não consigo entender. A gente precisa prestar atenção na figueira, que Cristo aqui está falando, aprendam com a lição da figueira. Quando essas coisas começarem a acontecer, prestem atenção, porque a minha vinda está próxima. A discriminação da pedofilia, pestes, guerras, rumores de guerras, fomes, etc. Sabe, eu creio assim, não é hora de ficar brincando. Não é hora mais de ficar brincando com essas coisas. Eu estou aqui, gente, apenas para despertar. Sabe, apenas para dar aquela luzinha de tudo que está acontecendo no mundo, como nós estamos próximo da volta de Cristo. E nós estamos dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Olha os sinais. Revista VIP. 72% dos homens e 65% das mulheres já traíram seus parceiros. É muita coisa. Tudo que a Bíblia condena. A Bíblia não aprova essas coisas. 2011, a maior taxa de divórcio no Brasil. 455 mil divorciados, quase meio milhão. Em um ano, só no Brasil. Quase meio milhão, em um ano só no Brasil. Conselho Nacional de Justiça aprovou em cartório
o casamento homoafetivo. Só em São Paulo foi feito 701 casamentos homossexuais. Há 4 anos atrás tivemos a união estável. Aumentou 300% no Brasil. União estável é se unir, né? Morar junto com outra pessoa sem compromisso de matrimônio. Tudo que a Bíblia condena. Fernando Haddad quis abolir o Dia dos Pais e o Dia das Mães, por conta de hoje em dia ter muito 2 pais e 2 mães cuidando dos filhos. Então abole a lei, né, do Dia dos Pais e Dia das Mães. Hoje é o dia do cuidador, né? Coloca aí o dia do cuidador. Escolas que estão colocando banheiro sem sexo. Absurdo isso, gente. O que está acontecendo nas escolas dos nossos filhos. Quer dizer, eu tenho filhos pequenos. Isso quer dizer que a minha filha vai ter que ir no banheiro cheio de molecadinha, cheio de homens. Olha só o nível que estamos chegando. Preste atenção na figueira, na lição da figueira que Jesus deixou para nós. Preste atenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, saiba que o tempo está próximo, que Jesus está voltando. Se preparem. Se preparem. Absurdo isso, colocar um banheiro na escola, é banheiro sem sexo. Hoje, se um menino quiser, olha só, se um menino quiser fazer uma operação plástica para tirar o seu órgão genital e colocar de uma menina e vice-versa, sendo ele menor, ele pode. E tudo pago pelo SUS. Como assim? Sendo de menor, não precisa da autorização de pais e mães. Ele pode fazer. E o SUS paga isso. Onde estamos chegando, gente? E estamos dormindo? Com tantas evidências acontecendo no mundo, tantas coisas, e a gente dormindo. Em algumas escolas do Brasil, as professoras estão ensinando aos alunos que eles têm que beijar 3 meninos e 3 meninas na boca e falar de qual deles eles gostaram mais. Isso aqui já é dever de casa. Que absurdo. Que absurdo. Fora os estrupos por pedofilia. A cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente. No Brasil, 45 mil estrupos por ano. 5 mil estrupos a cada hora. E hoje estão colocando que essas pessoas são doentes. Elas não precisam ir para a prisão, elas tranquilo, são doentes. Mas espera aí. Espera aí, está errado. Tem alguma coisa errada nisso, não é possível. Fora também as pestes. A gripe suína, a gripe aviária, a ebola, zika vírus, dengue, enfim. Parece que cada ano aparece mais uma peste nova, né? Olha quantas coisas estão acontecendo. No século XIX ocorreram 41 terremotos, matando 350 mil pessoas. No século XX ocorreram 96 grandes terremotos, matando 2 milhões e 150 mil pessoas. E o que fala aqui em Mateus 24? Uma nação em vários lugares, Mateus 24, 7. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Hoje os tremores de terra estão se intensificando cada vez mais. Isso é uma evidência de que Jesus está voltando. Está muito próximo. Dados da ONU. 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Acabei de falar sobre a fome aqui. E Jesus disse que a fome marcaria a brevidade da sua volta. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. É muita coisa, é muita gente.
A Primeira Guerra Mundial ceifou a vida de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial levou 70 milhões de vidas. Agora, olha isso. No mundo se comete 56 milhões de abortos por ano. 126 mil crianças são mortas por dia. Suicídio ocorre 1 a cada 40 segundos. Homicídios, 62 mil por ano só no Brasil. E o Brasil está em primeiro no mundo de assassinatos. É muita coisa acontecendo no mundo, gente, e a gente não consegue absorver mais isso. A gente está tão enlamaçado com o pecado que essas coisas aqui, isso aqui é desse ano. Essas coisas aqui já não faz mais efeito pra gente. Nada muda mais. Tá tudo normal. Tá tudo normal. E não tá normal. De verdade, não está normal. Eu falo assim, a gente precisa de mais sinais? Quantos mais sinais a gente precisa para começar a nos preparar? Quantos mais? Jesus, sabe, só falta Jesus aparecer aqui e falar, gente, se preparem, porque eu estou voltando. Fora a ideologia de gênero, a perversão da natureza do nosso Criador, pedofilia. A pedofilia agora é doença, como eu já tinha dito, né? Eu falo assim, esses dados mexem comigo um pouco, sabe? Esses dados faz eu pesquisar mais, eu ler mais a palavra de Deus, eu entender de fato o que está acontecendo, sabe? Porque na minha cabeça não está normal. Quantas coisas estão acontecendo, o desrespeito à religião hoje. Enfim. A palavra do Senhor diz que quando essas coisas começarem a acontecer, saber que o fim está próximo. Se preparem. Se preparem. E o mundo do mesmo jeito. As pessoas vivendo da mesma forma. Vivendo como na época de Noé. Vamos ler aqui a época de Noé. Mateus 24, 37 diz assim: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Jesus vai ser como na época de Noé. Noé pregava, Noé falava, gente, se prepare, gente, entra na barca, gente, muda de vida. O dilúvio vai vir, vai acabar com tudo. Se prepare. E o povo estava nem aí. O povo vivia de qualquer forma, o povo continuava vivendo da mesma forma, até que Noé entrou na barca e veio o dilúvio e matou a todos. Porque viviam de qualquer forma, não estava prestando atenção nos sinais, atenção no que aquilo que Noé estava pregando. Aí fala aqui, Mateus 24, na volta de Jesus vai ser a mesma coisa. Essas coisas vão estar acontecendo e as pessoas vão estar vivendo da mesma forma. Ah, Júlio, mas a Bíblia foi modificada, isso é mentira, não sei o que tem, a Bíblia é um livro de história, então por que as profecias estão se cumprindo ao pé da letra? Ao pé da letra. Estude as profecias para você ver. Como assim? Se a Bíblia foi modificada, como que as profecias estão se cumprindo? Ao pé da letra. Olhem para a figueira, para os acontecimentos, abram os olhos enquanto é tempo. Vejam os dados. Um candidato foi esfaqueado, tipo Bolsonaro, numa eleição. Quer dizer, se o meu partido não gosta daquele partido que está ganhando, eu vou lá e meto uma faca nele, mato. Gente, o que é isso? A Bíblia mesmo prega: o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos.
Aqui, ó, em Mateus 24, a partir do 10 aqui, ó. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé. Isso já está acontecendo muito forte. Muito forte. As pessoas estão abandonando a sua fé. E vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Olha quantas evidências. Olha para o mundo. Lê aqui e olha para o mundo. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muito esfriará. A Bíblia está dizendo. Pessoas matando por causa de R$5, por causa de bala. O STF propôs apoiar o aborto. Trump encontrou com o coreano, como eu já disse, escândalo na igreja e todas as partes, vulcões entrando em erupção, novos terremotos, milhares morrendo, a erotização infantil nas escolas. E tudo isso são atuais. Isso tem que mexer com você. Isso precisa mexer com você. Não é possível que a gente vai viver da mesma forma. Isso deveria fazer de você uma mudança de vida. A gente vendo essas coisas, sabe? A gente deveria começar a parar, entender o que está acontecendo e começar a mudar de vida. Nos preparar para receber Jesus. Sabe? Nos preparar de verdade. Sabe? Parar de assistir coisas em televisão que não presta. Começar a nos alimentarmos melhores, mais saudavelmente. Porque a Bíblia fala também que Deus destruirá aquele que está destruindo o corpo. Que não cuida do corpo, porque o corpo é santo, é sagrado, é o templo do Espírito Santo. Olha quantos sinais. E vamos continuar vivendo do mesmo jeito? Eu espero que não. Só um louco continuaria vivendo do mesmo jeito. E é verdade. Só um louco. Lendo essas coisas, sabe? Principalmente os cristãos. Vendo essas coisas, vendo sinais e continua vivendo da mesma forma. Só um louco faria isso, creio eu. Jesus, que o dia nem a hora ninguém sabe. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, comece a mudar de vida. Mude o seu estilo de vida de vocês, porque o fim está próximo. Se preparem. Não podemos ficar indiferentes com tudo isso. Então Jesus realmente ele disse, o dia e a hora, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas ele deixou as evidências. Ele deixou a lição da figueira. Quando essas coisas começarem a acontecer, gente, se prepare, muda de vida. Porque eu estou voltando. E eu não vou levar todas as pessoas, eu vou levar aquela pessoa que me obedece. Que aceitou a minha graça. Como que eu aceito a graça de Cristo? Obedecendo a Ele, provando a Ele pela minha obediência. Se Ele pediu, eu faço. Se Ele falou para mim fazer isso, eu faço. Isso é obediência, isso é aceitar a graça. Isso é mudar de vida. Então é por isso a importância da gente começar a estudar a palavra de Deus. É muito importante. Para quê? Para a gente saber as vontades de Deus. Como, por exemplo, Deus pede para não comer carne de porco, porque Ele não gosta, Ele não quer que come carne de porco. A ciência fala que está tudo bem, que pode comer. Quem que eu vou acreditar? Quem que eu vou seguir? Eu prefiro seguir a Deus. Se Ele pediu, eu não vou fazer. É por aí. Esse é o caminho. Se a Bíblia fala, por exemplo, que é o dia de guarda, é o sábado, não é o domingo, é o sábado. É o sábado. O mundo hoje pisa no sábado e guarda o domingo, porque homens estipularam que é o domingo. Homens. Aí fica naquela. Quem que eu vou seguir? Homens ou Deus? Eu prefiro seguir Deus. Se Deus falou que é o sábado, não é o domingo. Entende o que eu quero dizer? Isso é obediência. Então, o que devemos fazer, né? Duas coisas. Primeiro, diante a tudo isso,
a gente não pode ficar indiferente. A gente não pode ficar indiferente. A gente tem que se mexer. Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. A gente tem que se posicionar, mudar de vida, deixar de ser pecadeiro, porque pecadores nós vamos ser até a volta de Cristo. Mas a gente tem que deixar de ser pecadeiros. Tipo, se Deus pede para mim não fazer aquilo que eu gosto de fazer, eu não vou fazer. Isso é deixar de ser pecadeiro. Entende? Você acariciar aquele pecado que você gosta. E chegar mais perto de Jesus. Como? Como que eu chego mais perto de Jesus? Né? 1 Pedro 1, 14 a 16. Né? Como que eu chego mais perto de Jesus? 1 Pedro 1, 14 em diante. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Então sejam obedientes. É assim que eu vou chegar mais perto de Cristo. 15. Pelo contrário, sejam santos, não sejam ignorantes. Sejam santos em tudo o que fizerem. Não é meio, é em tudo. É por isso que a Bíblia prega também isso. A gente não pode nos entregar a Cristo 50%, meio. Ou você entregou tudo ou você não entregou nada. Não adianta, é assim. A lei divina é assim, é que nem os mandamentos. Se você guarda 9 e não guarda 1, no céu 9 menos 1 é 0. Quer dizer 10, né? 10 menos 1 é 0, porque os mandamentos são 10, não são 9, não são 9. Então, continuando, não sejam ignorantes, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. E como que a gente se santifica? A gente tem que se separar do mundo. O que é se santificar? Se separar do mundo. Se o mundo, por exemplo, bebe refrigerante, por exemplo, né, que é um veneno, e eu sei que é um veneno, eu não vou tomar, eu vou me separar, eu vou tomar suco, água. Entende o que eu digo? Se, por exemplo, programas de TV, novela, gente, não presta. Se o mundo assiste novela, eu não vou assistir. Filmes, a mesma coisa, desenhos para as crianças que só tem feitiçaria, magia, né, coisas que a própria Bíblia condena. Isso é se separar do mundo. Né? Aqui também 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24 diz assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim, presta atenção, a fim de que morrêssemos para o pecado. Jesus não morreu na cruz para você continuar no pecado. Ah, agora eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Não, porque Jesus morreu na cruz. Não. Está dizendo muito pelo contrário. Se Jesus morreu na cruz por você, é aí que você tem que aceitar a cruz, aceitar Cristo, mudando de vida, se santificando. Não vivendo de qualquer forma. Não aceitando o que o mundo está pregando para você, para os seus filhos. Não. O próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então Jesus morreu na cruz para você não viver no pecado, não ser pecadeiro, para você mudar de vida, ter uma vida mais santa, mais santificada, né? Deixar o mundo, parar de amar o mundo, as coisas do mundo e amar mais o céu. É assim que eu chego mais perto de Cristo. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo,
anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Preste atenção. Olhe os frutos da figueira, olhe as folhas brotando. Olha quanta coisa está acontecendo no mundo e nós estamos vivendo de qualquer forma. Isso não pode. A gente tem que mudar de vida, porque Satanás, ele está fisgando muitas pessoas pela alimentação, pela televisão, pelas músicas, pelo nosso estilo de vida. E a gente tá assim, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse normal. Cuidado, muito cuidado, porque não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia prega sobre uma obediência, de você olhar mais para o céu e deixar as coisas do mundo, mudança de vida, você se entregar completamente a Deus e não metade. É isso que a Bíblia prega. Arrume a sua vida com Deus e com os seus irmãos. Apocalipse 3:11 diz assim, Apocalipse 3:11: Eu venho logo, guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória, a coroa da vida. Guarde isso. Mude de vida, não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe que a televisão roube isso de você. O celular roube isso de você, a vida eterna. Não deixe que uma alimentação roube isso de você, entende? É um conjunto. Não deixe que essas coisas, não deixe o mundo roubar isso de você. Jesus está voltando. Cuide da sua coroa da vida, cuide. Porque vai valer a pena a gente ir para o céu. Gente, quem perdeu o céu vai estar perdendo tudo. Tudo. Não vai adiantar nada ter vivido. Santifique-se de que você está salvo. Santifique-se. Certifique-se de que você está salvo. Certifique-se de que você está pronto para ir para o céu. Conserve a fé. Conserve a verdade. Conserve a pureza. Para que ninguém roube a sua coroa. Certifique-se que você está preparado para o que está por vir. Prepare-se. Fique forte na fé para o que está por vir, porque as coisas vão piorar. As coisas vão piorar muito ainda. E a gente precisa estar alicerçado na fé, em Jesus, para que o mundo não roube isso de você, a salvação. Segunda coisa, avise as pessoas. Avise os seus irmãos, a sua família, seus amigos, enfim, avise a todos. Pregue o evangelho. Fale para elas entrar no mesmo barco que você está, como Noé fez. Então, assim, a segunda coisa, pregue o evangelho. Prepare a sua casa, prepare a sua família, prepare os seus amigos. Pregue o evangelho. Fale que Jesus está voltando e eles precisam se preparar. Porque, gente, se a gente não pregar o evangelho também, vai ser difícil. Cada vez mais vai ser difícil pregar o evangelho. Então a gente precisa pregar o evangelho agora, enquanto as coisas ainda estão mais fáceis falar de Jesus. Porque quando chegar a perseguição, o decreto dominical, o tempo de angústia, vai ser dificílimo pregar o evangelho. E a gente precisa terminar essa obra para que aí sim Jesus volte. Ezequiel 33, 1-9. Diz assim: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar a toda a gente. Ele avisa quando a guerra está vindo. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Se o vigia está ali, a guerra está vindo, tipo, as coisas do mundo estão vindo, a figueira está brotando,
E, por exemplo, o vigia está avisando o mundo, está advertindo o mundo, e essa pessoa está nem aí, continua vivendo de qualquer forma, e aí Jesus volta e essa pessoa é condenada, o vigia não vai ser culpado disso. A própria morte, ele é culpado da sua própria morte. A pessoa que foi avisada que as coisas estão vindo, mas ela continua vivendo. Então ela é responsável pela sua morte. Porque não se importou com um alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Tipo, Jesus voltou, né? Eu fui avisado, eu comecei a mudar de vida, comecei a mexer os meus pauzinhos, preparar minha casa, preparar a minha família, né? E aí eu posso me escapar, né? Da destruição eterna, enfim. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Neste caso, olha como é grave da gente pregar o evangelho. Como que a gente precisa pregar o evangelho, falar do que está acontecendo, avisar as pessoas que Jesus está voltando. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo vocês como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele, porque você não avisou. As coisas estão acontecendo e ninguém está falando nada. Ninguém está pregando. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Então pregue o evangelho. A importância da gente avisar as pessoas com tudo que está acontecendo no mundo. Preguem a lição da figueira que Jesus deixou para nós. Apocalipse 12:12 diz assim: portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então se preparem. Porque essas coisas que estão acontecendo no mundo não é à toa. Está acontecendo sim, porque as profecias têm que se cumprir. E Satanás, sabendo disso, é por isso que ele está fazendo tudo isso, o que ele está fazendo no mundo. Para nos destruir, para nos levar com ele. João 9:4. João 9:4. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as boas obras, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Eu quero encerrar com isso. Que possamos trabalhar enquanto é dia. Pregar o evangelho enquanto a gente pode. Enquanto ainda está fácil. Porque a noite ainda vai chegar. E ela já está chegando. Nós já estamos no pôr do sol, praticamente. E a escuridão vai vir. De uma forma mais intensa. Onde vai ser difícil a gente pregar o evangelho, falar do amor de Jesus abertamente, como a gente pode, pela internet, pelas redes sociais. Hoje eu vejo tantas pessoas compartilhando coisas fúteis. E muita minoria, eu posso contar na palma de uma mão, quantas pessoas hoje pregam o evangelho na internet. Muito poucas. Então que nós possamos trabalhar enquanto é dia,
enquanto ainda podemos. Porque as coisas vão se intensificar cada vez mais. A natureza, a política, as doenças, enfim. Vai ficar, gente, cada vez mais difícil viver nesse mundo, e já está difícil hoje, mas vai piorar. Então eu peço a vocês que preguem o Evangelho. Fale de Jesus para a sua família. Prepare a sua casa. Coloque em ordem a sua casa. E falem do amor de Jesus para todas as pessoas, porque o tempo está se esgotando. Falta muito pouco tempo para as calamidades vier com mais intensidade. A perseguição, porque os cristãos eles vão ser perseguidos. Fala aqui em Mateus 24, pega lá e lê. Os cristãos vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos. Em alguns países isso já está acontecendo. Mas isso vai ser geral, mundial. Então pregue o Evangelho. Esse é meu apelo. E que Deus os abençoe. Que Deus primeiramente possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos orar pedindo isso. Mas que Deus possa abençoar você e sua família e toda a sua casa. Que nós possamos abrir os olhos para o que está por vir. Que Deus os abençoe.